Olá, tudo bem? Então, nós vamos continuar a aula dessa segunda semana. Nós paramos ali ainda nas tipologias textuais. E aqui eu trouxe alguns exemplos para que a gente pudesse entender, né? O Marcus que vai detalhar ali muito na perspectiva da gente entender o papel dos elementos linguísticos. E aí eu tentei colocar aqui para que vocês pudessem materializar melhor. Então, na narração, a gente vai ter esse contar, né? Esse elemento ali em que você vai contar os fatos. Então, a gente percebe que é uma sequência de ações, essas ações elas vão se sucedendo, né? No tempo, no espaço, envolve personagem, apresenta uma relação de anterioridade e posteridade, e aí pensar nos verbos, como o próprio Marcos coloca lá como esse papel, tem caráter dinâmico e há predomínio de frases verbais para indicar esse processo ou ação, verbos no tempo do passado, principalmente no pretérito perfeito, porque a ação ela precisa ser iniciada e concluída, e há também um uso significativo de advérbios, tanto de tempo como de lugar, né? E aí, alguns exemplos de gêneros que vai prevalecer a sequência narrativa, o relato, a crônica, o romance, a fábula, o conto de fada, a própria piada, a notícia. Perceba que a gente vai encontrar em muitos textos, gêneros textuais, as sequências tipológicas, né? E aí eu trouxe o exemplo aqui do Torturado, que foi um livro premiadíssimo aí, né, do Itamar Vieira Júnior, ganhou o prêmio Camões, mas depois o prêmio Jabuti aqui no Brasil, e é um livro que aí eu indico também de leitura para vocês, estudantes, é muito significativo para a gente pensar o papel das mulheres, mas também pensar na disputa de terra e outros elementos que vão aparecer ali com força na sua narrativa, mas com esse lugar também de reconstrução do sujeito, né? E aí eu trouxe um exemplo lá de uma parte do livro que a gente vai ter essa narrativa, né? A gente vai ter esse contar o fato a partir, principalmente ali dessas mulheres que estão cuidando da terra, e aí tem um exemplo do grão de milho, né? E ele vai falar da Belonísia, desse solo arado, né? De como maneira esses elementos vão ser essenciais para a construção da sua narrativa. A descrição, se o narrar conta-se o fato, na descrição a gente vai ter essa criação de imagens. Então, a gente vai ter essa caracterização pela construção de imagens que vão representar cenas, objetos, seres, objetos. Não apresenta essa relação de anterioridade ou posterioridade. Observe que as ocorrências elas vão ser simultâneas. Tem caráter estático, então não é dinâmico. E ainda que apareçam ações, elas são predominantemente apresentadas no presente, diferentemente da narrativa, ou no pretérito imperfeito do indicativo, uma ação que é iniciada que continua, né, de alguma maneira, não indicando alterações que evidenciam a transformação ou da situação inicial ou final. Gramaticalmente, a gente vai perceber o predomínio de frases nominais, de orações centradas em predicados nominais, adjetivação frequente, períodos curtos e prevalência da coordenação, e eu estou falando das orações coordenadas, né? Embora a gente vai ter ali a adjetivação como traço marcante, não se deve imaginar que a adjetivação, por si só, ela seja suficiente para fazer de qualquer texto uma descrição. E aí, alguns dos exemplos de gêneros que vai predominar a sequência descritiva, folhetos turísticos. Se a gente pega os folhetos turísticos, a gente percebe ali esse caráter de construção desse lugar, desse roteiro, enfim, né, desse lugar que a gente precisa conhecer. O anúncio de classificado, de venda de carro, bicicleta, sei lá, lista de compras, o cardápio, ou até mesmo o autorretrato, a gente vai ter esses elementos. E aí eu trouxe o exemplo do Curtiço, o livro do Aloysio Azevedo, em que a gente vai ter a apresentação de um dos personagens, e a gente vai ter essa apresentação muito numa descrição tanto psicológica, né, como também em relação aos traços que vão constituir o personagem da obra. Em relação à injunção, como o próprio nome já diz, e eu disse na aula anterior, a injunção ela vai lidar muito com comandos, com ordens e pedidos. Por isso que o Marcos que vai colocar lá a questão dos verbos no imperativo, né? Porque a marca principal
essa ideia da obrigação, né? Então, a gente vai perceber que os textos injuntivos, né, os gêneros injuntivos, ou as sequências injuntivas, ou instrucional, a gente vai ter como gênero a receita culinária. Perceba, a gente tem ali os ingredientes, mas depois a gente tem um modo de preparo com uma orientação de quais são os passos que devemos seguir para que a receita dê certo. Assim como o manual de instrução, ou a própria bula do remédio, né, de como a gente tem que tomar a medicação para que ela provoque o efeito desejado. E aí eu trouxe um exemplo aqui em relação à compostagem, né, uma imagem ali dizendo como tem que fazer a compostagem, ou lavar as mãos, que foi uma coisa que nós fizemos muito durante a pandemia, né? Era sempre o texto injuntivo: use máscara, mantenha a distância, álcool em gel, e assim, no sentido mesmo de uma ordem, de um direcionamento para que o vírus não se propagasse. O texto dissertativo, ele pode se dividir nos dois, expositivo ou argumentativo. Pensar que o expositivo, né, a gente vai ter uma apresentação de ideias. Então, observe que vai ser marcado pela realidade de conceitos bem abstratos, não apresenta progressão temporal entre os enunciados, apresenta relações de natureza lógica, causa, efeito, fato, condição, premissa, conclusão. Tem um caráter temático, portanto, a ideia que apresente transformações de estado faz isso de modo diferente do texto narrativo, que é figurativo. Enquanto a finalidade da narração é o relato das transformações, o objetivo primeiro da dissertação é a análise e a interpretação das informações relatadas. E, em função do seu aspecto temático, vai ter foco no referente e vai apresentar ali o domínio da terceira pessoa do discurso. Então, observe que o texto dissertativo expositivo, né, ou o argumentativo, ele vai ter muito essa marca de uma referência àquilo que é real. Então, conceitos, modelos, situações concretas, né, como recurso argumentativo. E aí vai ter essa análise dos fatos, né, a apresentação de um ponto de vista do autor, que é a tese, a defesa, né, dessa tese que vai ser feita por argumentos de autoridade, de dados, conceitos, né? E essa argumentação vai estar ligado a dois aspectos. O primeiro ligado à razão, supõe ordenar ideias, justificá-las, relacioná-las. E o segundo pode estar relacionado à emoção, que é essa busca de capturar o interlocutor por meio de recursos que envolvem a paixão, a sedução, a persuasão. Então, se a gente volta lá para o Itamar, por exemplo, Tortarado, se a gente volta para o Cortiço, a gente vai perceber esse caráter também lá no texto, né? A partir de uma localização, de uma construção do discurso sociocultural. E aí, os exemplos de um texto dissertativo expositivo, texto de divulgação científica, né? De revistas especializadas. A própria aula, ela parte do pressuposto de um texto dissertativo expositivo, apresenta-se ideias, e aí vocês, enquanto sujeitos, enquanto interlocutores, criam, né, os posicionamentos críticos de vocês a partir da aula, os verbetes, dicionários, enciclopédias, e o que seria dissertativa e argumentativa, o sermão. Se a gente pensa lá no sermão, por exemplo, do Padre Antônio Vieira, né, os sermões, a gente vai ver muito isso, essa lógica aristotélica, né, da argumentação, o ensaio editorial, a carta argumentativa, as redações dissertativas. No nosso caso aqui, a gente vai lidar muito os artigos científicos que vocês têm lido, todos eles partem do pressuposto desse texto que vai trazer a tese, que vai trazer argumentos, que vai trazer uma defesa. E aí um exemplo de um texto dissertativo expositivo, que é um relato sobre o que foi a antropofagia ali, um movimento, né, do modernismo, que vai marcar ali a chegada do modernismo brasileiro, e ali tem a Baporu, que é uma obra da Tarsila do Amaral, né, que está ali ligada diretamente com o Oswald de Andrade, que vai marcar o que é a antropofagia, né, que é essa ideia de comer a carne humana, que a gente percebe muito ali também na obra Macunaíma, né, do Mário de Andrade, de que maneira esses elementos, como um ritual que é indígena, mas que vai estar presente nessas referências. Então, observe que aqui a gente não tem um posicionamento, uma defesa de um ponto de vista.
a gente tem apenas uma apresentação do que seria esse movimento antropofágico. E essa apresentação parte de toda uma seleção do que foi, do que consiste, quem são os representativos, e aí a relação da própria obra da Tarsila, né, e dos integrantes que foi dessa corrente, desse movimento, né, que vai estar ali conectado também com o papel das vanguardas nesse processo de construção do modernismo brasileiro. Eu não coloquei aqui, mas se a gente pensa o texto dissertativo e argumentativo, a gente pode lembrar das redações, né, os textos dissertativos e argumentativos do Enem. Eles partem da premissa de que a gente precisa produzir textos com uma defesa de um ponto de vista, e aí a gente pensa nas teses que precisam aparecer lá, né? E essas teses precisam vir justificadas de argumentos. E depois a gente precisa trazer uma proposta de intervenção ao final do texto, para que o nosso texto, de alguma maneira, tenha sentido. Então, saímos de tipos textuais e chegamos em gêneros textuais, né? O que são gêneros textuais? Realizações linguísticas concretas. Então, observem, lá a gente não tem no tipo textual essa questão do empírico, né? Eles não são. Aqui são realizações concretas definidas propriedades sociocomunicativas. Lembrar do primeiro slide, que eu começo dizendo que todo gênero textual parte de uma prática, de uma função comunicativa. Então, são textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações comunicativas. E aí, se eu consigo delimitar o tipo textual em 5, o gênero textual ele é um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal, pelo estilo, pelo conteúdo, pela composição e função, né? Então, aí se a gente pensa em exemplos, telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, então uma lista infinita que a gente passaria mais de, enfim, não sei quantas aulas para poder dar conta de todos os gêneros textuais, porque não temos como taxar todos os tipos. E aí o resumo, né, do que está lá no texto do Marcuski em relação à tipologia textual e gênero textual, para fixar aqui. Lembrar, tipo ligado à natureza linguística de sua composição, os 5 tipos que nós já falamos, são propriedades linguísticas intrínsecas, são sequências linguísticas, diferentemente do gênero textual, que são realizações linguísticas concretas, textos empiricamente realizados, possuem funções e situações comunicativas e vão ser definidos por conteúdos, propriedades funcionais, estilo, composição e característica. Logo, um conjunto aberto e propriamente ilimitado. E o Marcuski vai continuar chamando a nossa atenção sobre o papel dos gêneros textuais, né? Ele vai dizer que quando dominamos o gênero textual, dominamos uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares. E aí ele vai trazer a citação do Bronckart, né? Do Bronckart, de pensar a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas, e os gêneros eles vão operar, em certos contextos, como formas de legitimação discursiva, já que vão se situar numa relação sócio-histórica com fontes de produção que eles dão sustentação muito além da justificativa individual. Pensando naquela discussão que a gente começou em relação à intertextualidade, que é o texto dentro do texto, ele vai falar do intergêneros, né? Que é um gênero com função de outro. Se a gente pensa, por exemplo, a gente tem muitos poemas, o Manuel Bandeira é um exemplo disso, né? Que vai pegar notícia de jornal, que é um gênero, né? E vai colocar no poema, e que vai se tornar um outro gênero. Então, a gente pode ter isso, né? Esse gênero com função de outro, no caso do poema do Manuel Bandeira. Ou a intertextualidade tipológica, que é esse gênero com a presença de vários tipos. Se a gente pensa ali o Torturado que eu falei, se a gente pensa o Cortiço, se a gente pensa Olhos d'Água da Conceição Evaristo, e tantas outras obras literárias, a gente vai perceber o quanto o gênero romance, né, ou o gênero conto, vai trazer também essas sequências tipológicas da narração, da descrição, da argumentação, da exposição de ideias. Claro que um vai estar mais em evidência, né? Então, essa possibilidade de operação e maleabilidade dá aos gêneros enorme capacidade de adaptação
e ausência de rigidez. Não tem como fixar. E aí o Miller, né, vai considerar o gênero como essa ação social. Então, nós não... E ele vai insistir em dizer que nós não devemos centrar a definição de gênero na substância nem na forma, né, do discurso, mas na ação, mais uma vez, na função comunicativa em que ele se manifesta. E o Bakhtin vai trazer para a gente 3 coisas que são essenciais ali em estética da criação verbal em relação ao papel dos gêneros textuais, né, discursivos. A construção composicional, né, a questão do conteúdo temático e do estilo, como essas 3 características essenciais dos gêneros. E aí pensar também que os gêneros são, em última análise, o reflexo das estruturas sociais recorrentes e típicas de cada cultura. Além disso, ele vai falar também da oralidade, da escrita em relação a essa produção dos gêneros textuais, desde os mais informais até os formais, em todos os contextos, e a gente perceba que ao longo da nossa vida a gente vai se dando conta disso, e também vai perceber que os gêneros são modelos comunicativos e eles têm por objetivo gerar uma expectativa em nós enquanto interlocutores. E aí ele também vai nos preparar para determinada ação. Se a gente pensa, por exemplo, no cortiço, o entendimento do que vai acontecer com a Bertoleza, por exemplo, né? O desfecho daquela relação afetiva entre a Bertoleza e o português que queria, né? Vendia uma imagem de uma relação de um casamento, até o momento em que ele simplesmente nega qualquer possibilidade de vínculo, e aí a gente tem, enfim, um desfecho que é trágico em relação à Bertoleza, né? E aí o Bakhtin vai frisar isso, que é isso que, de alguma maneira, vai abrir o caminho para a compreensão. A gente vai pegando esses elementos que vão aparecer, que vai, de alguma maneira, nos preparar para as reações em relação ao texto. Os interlocutores vão seguir 3 critérios para designar a designação dos textos. O canal, né? O meio de comunicação, pensar esse canal, telefonema, carta, telegrama. Os critérios formais, a discussão, conto, debate, contrato, ata, poema. E a natureza do conteúdo, se é uma piada, um prefácio, uma receita, e assim sucessivamente. Ainda sobre gêneros, a Marcuse vai nos chamar a atenção em relação aos gêneros de ensino, né? Que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter atenção de como é que essa abordagem vai aparecer na sala de aula, né? Então, é preciso pensar nos objetivos, é preciso pensar na natureza do que vai ser trabalhado, pensar nos critérios externos sociocomunicativos e discursivos, os tipos textuais, também pensar nos critérios internos linguísticos e formais, pensar também na adequação tipológica, que vai dizer respeito tanto à relação que deveria haver na produção de cada gêneros textuais, e aí ele vai trazer uma sequência de aspectos, a natureza da informação do conteúdo veiculado, o nível de linguagem formal, informal, né? Se vai ter linguagem culta, dialetal, o tipo de situação em que o gênero se situa, é pública, é privada, é corriqueira, é solene, a relação entre os participantes, se é conhecida, se é desconhecida, o nível social, formação, a natureza dos objetivos das atividades desenvolvidas. O que isso quer dizer? Que a gente precisa pensar nesses elementos para que o gênero cumpra a sua função sociodiscursiva, que o gênero cumpra a sua função enquanto estrutura, né, composicional, quanto estilo e quanto conteúdo temático. Então, é isso em relação à nossa aula de hoje, aqui as nossas referências, os textos básicos. Não deixem de assistir também os links ali dos especialistas. Espero que vocês tenham compreendido aí as diferenças entre gêneros e tipologias textuais. Até a nossa